tchu, tchá, tchu, 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 tchá, tchu, tchá, tchu, 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 tchá. Eu peguei a noite inteira pra usar minha droguinha. Peguei aquela novinha, deixei ela sem calcinha. Tchu, tchá, tchu, 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 tchá. Eu usei droga a noite toda, eu saí com vários caras, eu fiquei muito legal, eu passei a noite inteira pulando em cima do funk. Uma das piores expressões da debilidade e da desumanização e da desconstrução do humano. Dizia Joseph Goebbels, ministro da educação, ministro da propaganda de Adolf Hitler, que uma mentira contada 1000 vezes se tornará uma verdade. Estou dizendo a frase desse ministro da propaganda, que era capaz de reprogramar cérebros, para que você entenda que o cérebro é reprogramável e de tanto ouvir uma coisa, nosso cérebro passará a viver aquilo integralmente. Nosso cérebro passará a aceitar aquilo como uma verdade existencial. Portanto, eu vejo e olho, hoje é domingo de manhã, a gente sai nas ruas e ali é onde teve qualquer grupo de jovens usando funk, você vai ver garrafas de pinga, copos, sujeira, cápsulas de droga, camisinhas, vômitos e todo tipo de degradação. Andando pelas ruas a gente vê jovens caídos, alguns com os corotinhos na mão, muito louco, meninas deturpadas, acabadas, zoadas, meninos totalmente despreocupados com o futuro. Nós vemos uma decadência assim na história. Talvez possa ter visto no Carpe Diem romano, entre o século I e V. Talvez a gente possa ter visto, como disse Romanos capítulo 1 na Bíblia, onde os homens se entregaram às suas infames paixões. Talvez a gente tenha visto algo parecido no Festival Woodstock na década de 70. Talvez a gente esteja vivendo uma das piores fases de desprogramação de humanidade que possa se ver. Os jovens estão totalmente nesse Carpe Diem. Não importa o amanhã, deixa eu viver hoje. Vão se tornar adultos incapazes, vão se tornar pessoas debilitadas para serem profissionais. Estão destruindo a si mesmo, acabando com suas mães e seus pais de tanta preocupação, de sumirem, de se drogarem, de beberem como se fosse a última pinga do mundo, de não se preocupar com o futuro, com o amanhã, de não se preocupar com a família, de não se preocupar com a sua construção psicológica. Estão assim. A destruição desse funk é uma coisa tão terrível que, puxa vida, chega a dar tristeza ao criador do funk, lembrar que esse nome foi usado para batizar esse ritmo com esse nome que era para o funk de James Brown ou de Tim Maia. Hoje eu vejo a degradação total. E quais são as consequências disso? Diz que tem o funk ostentação, e aí que tem que falar que tem cordão, que tem motão, que tem carrão, e alguns não têm salário, uns não trabalham, pais que ganham R$1.000 por mês para sustentar seus filhos, não tem condição de dar uma roupa mais cara, mas ele quer ostentar, e vai para onde? Vai roubar. E aí a gente vê um monte de moleques que saem das sextas aos domingos, saindo para roubar motos só para ficar em funks, saindo para roubar carros, causando terror, às vezes matando. A gente vê a tristeza e a debilidade da degradação humana e social. Nós estamos vendo também passando uma fase onde as escolas estão contaminadas por falta de educação. E a cultura que eles acham que está recebendo, porque não é cultura, é contra a cultura, é desestabilização da cultura. A cultura que eles têm é essa: droga, sexo e crime. E aí a gente vê a situação degradada da educação. E lamentavelmente o governo às vezes ainda apoia, pagando shows para esta desgraça ocorrer. Nós estamos passando por momentos tão degradáveis que a desumanização é tão enorme que as doenças sexualmente transferíveis estão eclodindo nos hospitais. O governo nem sabe o que fazer, quer dar injeção nas crianças na escola com 11 anos para ver se diminui a frequência em hospitais. Gente que está se esquecendo de sua humanidade, transando como pessoas
que não têm humanidade, mas sim vivem como bichos. O funk destrói totalmente o preceito humano da pessoa no quesito sexo. Então a gente vê aí os resultados calamitosos, homens casados de 40, 50 anos que saem para as ruas tranquilo porque vão encontrar uma bêbada, uma drogada, que vão encontrar uma sem noção, que vão encontrar uma que vive na inércia da ignorância e vão poder transar à vontade. Então largam suas famílias porque está muito fácil. Moleques que não dão valor para mulher, mulher que não dá valor para homem, nível de separação aumentando grotescamente, crianças vivendo sem pais, crianças que perdendo suas mães, muita droga, cada dia mais na rua, mais mendigos, cada vez mais mendigos que entraram nessas curtindo, curtindo, usando lança-perfume, bebendo vodka, usando drogas, usando os pinos jogados no chão, copos de plástico, sujeiras em todos os cantos. A gente vê a degradação moral total, falta de respeito, a falta de respeito que esse ritmo impôs. Eu não quero nem saber, e se chamar a polícia vai ver. E aí a gente vê sons ligados debaixo de janelas onde tem crianças recém-nascidos, som ligado debaixo de janelas onde tem idosos precisando dormir 2 horas pelo menos por noite. Mas quem disse que é possível? O desrespeito é total, e assim esse desrespeito total faz com que pessoas não queiram mais morar em suas casas, pessoas não tenham mais tranquilidade, pessoas não tenham mais descanso, pessoas não tenham mais paz, por causa da deseducação, da falta de respeito total. Funk, que mais que eu preciso dizer para dizer que isso é uma doença que precisa ser exterminada? Proibida? Não dá. Se proibir aí que faz mais, porque o proibido parece que atrai. E o que fazer para então acabar com isso? Educação. Em vez do governo pagar para alguns promovendo shows de funk, por que não abre escolas de música? Por que não ensinam música verdadeira para as pessoas? Por que não dá educação? Não faz com que as pessoas pensem no futuro? Meu Deus, aonde a gente vai parar com esses jovens tão débeis que não tem nem noção do quanto vão pagar caro daqui 10 anos, daqui 15 anos? Quanto o Brasil vai pagar caro por ver só jovens débeis que não têm nenhuma consciência com seu futuro, não têm nenhuma consciência com sua saúde, não têm nenhuma consciência com seu corpo, não respeita de forma nenhuma. Estamos numa decadência e um dos principais causadores é esse ritmo funk, que de tanto falar ideias, os jovens estão acreditando que essa é a forma de viver. Pois é, empregado na época do nazismo, Joseph Goebbels tinha razão. Tanto ouvindo uma coisa, eles estão acreditando que essa é a realidade. É uma propaganda ruim, desgraçando cérebros. Só mesmo sabedoria pode salvar. Só mesmo consciência e respeito ao pai, à mãe, ao vizinho, ao próximo, à sua própria saúde. Por favor, jovens, acordem dessa inércia. Funk. Desgraça total, desgraça psicológica, trabalha desgraçando no lugar mais importante da nossa vida, no cérebro, causando uma nova realidade que não é, de maneira nenhuma, saudável. Sujeira, drogas, crime, sexo, doenças sexuais transmissíveis, separações, tribulações, mães e pais morrendo de preocupação por causa dos seus filhos nas ruas, acidentes de trânsito, suicídios, que mais? Pedofilia, que mais eu preciso falar? Despertem, jovens. Tenham um bom dia.